podcast Conversas de Valor é um oferecimento de Target Data Experience. Há 20 anos transformando dados em valor. Grupo Risotolândia, levando alimentação de qualidade para mais de 550 mil brasileiros todos os dias. Conversas de Valor, episódio 21. Esse é um programa gestado, concebido na pandemia com muito carinho, com muita dedicação e graças a uma série de fatores tomou forma e nós estamos completando quase um ano já aí na estrada, né? Trazendo assuntos relevantes, como diz o nome, conversando com gente de valor, procurando deixar um legado inspiracional, né? E este episódio 21, ele marca a virada, marca o amadurecimento desse projeto, porque ele toma uma nova forma. Tudo muda, né? E o podcast Conversa de Valor também passa a ter mudanças, né? E a mudança mais significativa é que eu vou contar a partir desse episódio e para os próximos com a companhia muito agradável da Jordana Shimano Lara, né? Que é advogada. Ela esteve conosco aqui no episódio 18, falando sobre comunicação, enfim, e ao longo dos próximos 20 episódios a Jordana vai estar conosco para ancorar o programa. Bem-vinda, Jordana. Obrigada. Então, eu vou fazer uma breve apresentação, né? Jordana Shimano Trajano Lara, e dizer que eu sou advogada, sou mãe, sou esposa, sou mediadora, conciliadora, consteladora, e aí vai a inúmeros outros títulos e especificações. Mas ao longo dessas próximas conversas, eu acredito que a gente agrega tudo isso aí. Que legal. E é interessante porque eu sou um ferrenho defensor desse protagonismo feminino, né? E a Jordana, com esses múltiplos papéis, ela personifica isso, né? Estou muito contente, Jordana, de você estar conosco nesse projeto. Nós nos conhecemos num treinamento da Net Profit, lá do André Girotto, né? Isso. E foi, assim, muito interessante, porque nos aproximamos de uma série de pessoas também muito interessantes, né? Um deles vai estar aqui conosco no próximo episódio, né? Aguardem, né? Vai ser muito interessante a conversa, né? E essa proximidade de conhecimento, de valores, acima de tudo valores, né? Proporciona que a gente tenha, então, parcerias ao longo da vida, né? E eu sou grato a Deus por esses momentos que eu tenho, viu? Então, obrigado por você estar nesse barco conosco. Esse episódio de hoje, posso anunciar, né? Porque eu conheço a pessoa que está aqui há um bom tempo, você também conhece, a Jordana também conhece, aliás, é convidada sua, nós teremos um convidado de cada um, né? E a Roberta é convidada da Jordana dessa vez, já era para ter estado conosco aqui em outras ocasiões, mas a agenda não permitiu, que é a Roberta da Trindade. Roberta, obrigado, viu, por estar aqui conosco. Eu que agradeço, Rude, agradeço, Jordana, pelo convite. É um privilégio estar aqui no primeiro episódio da segunda temporada, marcando aí esse início que com certeza já é um podcast de muito sucesso e de muito valor, né, Rude? Amém, amém. A gente espera que sim, sabe? A gente espera que sim. Tem sido feito com muito carinho, com muito esmero, né? Com muito cuidado, assim, muita curadoria nos assuntos, nos convidados, né? E você é uma dessas grandes convidadas, né? Se eu tivesse que dar um título para essa nossa conversa, eu acho que seria Valor Genuíno. E nós vamos compreender a partir dessa nossa conversa, dessa prosa que você gentilmente se colocou à disposição para falar dos seus desafios, da sua trajetória, né? Jordana? Sim, saber a origem, né? É retomar essa grandeza de planos e projetos que 2025 tá preparado para te receber. Então, diga pra gente um pouquinho aí, Roberta. Sabe que eu tô muito animada com essa oportunidade que vocês estão me dando de estar aqui, porque acho que é a primeira vez que eu venho em um podcast para falar realmente sobre a minha história, sobre os desafios. E normalmente é assim, eu falo um pouquinho sobre os meus projetos de trabalho, às vezes sobre livro, que são importantes, mas hoje eu vim falar um pouco sobre a minha vida mesmo. Essa é a encomenda, né? E nós não temos perguntas
prontas, né? Não temos, né? Não. Nada. Não. Acredite você aí do lado da tela, nós não temos nenhuma pergunta pronta. Nós queremos conhecer a Roberta, né? Nessa dimensão que você traz de história, de superação, de talvez, diria eu, não conheço a sua história em detalhes, mas alguma coisa deve ter sido improvável no dia de hoje em relação ao que você traz. Sim ou não? Com certeza, Rudy. Com certeza. Eu acho que muitas coisas aconteceram na minha vida. Eu posso dizer até mesmo coisas que eu não estava esperando, mudanças. Porque quando eu era criança e até adolescência, eu sempre fui uma pessoa muito tímida. Muito envergonhada. E hoje, as pessoas que ainda não me conhecem, né? Hoje eu apresento um podcast, hoje eu sou uma comunicadora, eu faço treinamentos. Então, isso já começou aí, né? Eu sou uma improvável nesse sentido. Uma pessoa tímida que se sentava na sala de aula, vocês sempre iam me ver no fundo. Uhum. Mas não é porque eu queria fazer bagunça, ao contrário, é porque eu não queria que ninguém me visse. Quando o professor falava assim, Roberta, o que você acha sobre esse assunto? Meu Deus, eu queria me esconder. Eu queria me esconder embaixo da carteira, porque na época era carteira, não sei se hoje ainda é carteira. Tanto tempo, né? Hoje eu tô com 48 anos e eu acho que esse foi minha primeira história de superação. Como eu saí dessa timidez, que sempre foi uma prisão para mim, até o momento em que eu comecei a perceber que isso me incomodava na adolescência. Quando eu estava fazendo o cursinho, eu resolvi que eu ia mudar, de alguma maneira. Comecei a fazer teatro. E o teatro, ele acabou abrindo uma janela para mim, uma porta que eu jamais imaginava. Que eu tinha expressão. Que eu era uma pessoa de expressão, que eu podia falar. E no teatro, o que acontecia, Rudy, Jordana? No teatro, eu conseguia vestir papéis que eu não conseguia na minha vida real. Então, o teatro, para mim, embora foi breve, foi um grande divisor de águas. Inclusive, eu fiz uma peça chamada O Processo, que estreou no Tuca, junto com Alexandre Nero. E hoje eu fico pensando, né? Na época eu ainda era muito tímida, e eu fico pensando, eu era figurante, óbvio. Mas assim, né, eu fico pensando nessa virada, que quando a gente quer e a gente percebe que a gente precisa mudar e melhorar, a gente vai por caminhos que a gente nem imagina. Não sei se já aconteceu isso com vocês em algum momento. Já aconteceu, e depois eu quero até pegar um gancho na sua história, mas já aconteceu, na sua também deve ter acontecido. Sim, é isso que está me remetendo aqui. Foi nesse momento que você olhou para aquela cena e falou, eu quero estar lá. Eu acredito que sim. Eu acho que o fazer teatro, ele me abriu algumas possibilidades, tanto de eu perceber que eu tinha expressão, e a partir disso eu comecei a tentar, com muito medo, com muita vergonha, mas tentar, de alguma maneira, falar o que eu estava sentindo, ou dar a minha opinião. E a partir disso, quando eu estava na faculdade, ainda com muita vergonha, ainda muito tímida, mas eu comecei a perceber que as pessoas prestavam atenção em mim, no que eu tinha para falar, porque eu falava muito pouco. Mas às vezes que eu falava, as pessoas paravam e ouviam. E aquilo ali foi para mim importante. A figura do professor, para mim, foi muito importante. Eu tive um professor na faculdade que ele me forçava a dar minhas opiniões. Ele falava, Roberta, dá sua opinião, Roberta, isso e aquilo. E eu olho para aquele professor como uma imagem de um libertador, assim, de alguém que viu um potencial em mim que nem eu via. Dá um crédito. Quem é esse professor? Eu acho que é importante isso. Quem é esse professor? O nome desse professor é Garcia. Eu não lembro exatamente o primeiro nome, mas o sobrenome dele é Garcia. Ele é um professor de desenvolvimento interpessoal. Olha só, que interessante. Na faculdade de administração. E são os que marcam a gente, né? Esse marcou muito. Sim. Muito, muito, muito. Bom, mas isso já está na faculdade. Mas como é que você é do interior do estado? Sim, eu nasci numa cidade chamada Irati. É uma cidade pequena, no interior do Paraná. Que já saíram grandes nomes de lá. Lala Schneider é de lá, Denise Stoklos é de lá.
José Nascimento é de lá. Olha, o grande José Nascimento. E eu sou de lá também. A minha infância, assim, nunca me faltou nada. Eu posso dizer que eu tive uma infância muito feliz. Mas era uma infância humilde, né? Assim, meus pais sempre foram... Minha mãe do lar, meu pai sempre foi um assalariado, um trabalhador. Muitas vezes era aquela coisa do vender o almoço para comprar janta. Então, trabalhou em muitos trabalhos, às vezes sem carteira assinada, que tinha que trabalhar para levar o pão à noite. E eu, desde muito cedo, eu aprendi a ajudar na minha casa. Então, comecei a trabalhar com 16 anos. Mas antes, lá no interior, quando estudo para mim, eles sempre me deixaram esse valor. A gente pode não ter hoje uma situação financeira estável, mas o estudo é uma coisa que você precisa agarrar com unhas e dentes. Meu pai foi um grande exemplo disso, porque ele, com 30 e poucos anos, ele concluiu o ensino médio, junto com meu irmão. Os dois, ambos, foi minha mãe que foi fazer a matrícula para o meu pai. E o meu irmão estava no ensino médio na época. Ela falou assim, você vai terminar. Meu pai sempre gostou de estudar. Você vai terminar o ensino médio e você vai fazer isso junto com seu filho. Então, foram os dois lá para o ensino médio. Então, isso foi um grande exemplo de que também nunca é tarde. Mas eu sempre gostei muito de estudar. Sempre fui uma pessoa muito estudiosa. Só que lá no interior... Foi assim, a gente veio para Curitiba quando eu tinha 8 anos. Depois a gente voltou para lá quando eu tinha 12. De 12 até os 15 eu fiquei lá. E nesses 12 aos 15, a gente foi morar numa região bem afastada da cidade. E o meu colégio ficava a 15 quilômetros da... Nossa. Ida e volta, né? 15 quilômetros. E eu fazia esses 15 quilômetros a pé para estudar. Então, aquela coisa da desculpa, não tem escola, não tem não sei o quê, não tem transporte. Não, eu queria muito estudar, meus pais faziam questão, apoiavam e eu ia a pé, ida e volta da escola. Era magrinho, que era uma coisa, era um palitinho. Então, assim, Rudy, a minha formação foi essa, de família. Pode ser difícil, mas você vai conseguir. Então, esse é um legado, assim, que meus pais vão me deixar. Graças a Deus, ambos ainda estão vivos, mas que vão me deixar. Está difícil hoje, mas amanhã você consegue. Que bacana, né? Que orgulho, né? Esse pai, essa mãe, né? Você tem mais irmãos? Família grande? Eu tenho uma irmã que nasceu... Eu tinha quase 9 anos quando ela nasceu. Ela nasceu aqui em Curitiba. A gente já tinha retornado para cá quando ela nasceu. E depois a gente ficou esse período pequeno, mas ela nasceu aqui. E o meu irmão, ele faleceu em 2021 de um câncer bem agressivo. Mas foi sempre um dos meus maiores incentivadores, assim. Tanto que quando eu resolvi sair do CLT para empreender, ele foi a primeira pessoa que me apoiou, assim. Ele dizia, você tem que pensar no teu negócio, nas tuas coisas. E quando ele adoeceu, que foi em 2020, a gente estava ainda na pandemia... eu tive um privilégio, assim, uma oportunidade de estar com ele muito tempo, de cuidar dele durante esse tempo, porque minha mãe, ela estava em negação, minha mãe trata de uma depressão há muitos anos, então estava em negação. Meu pai também sempre muito ajudando, mas a parte prática da coisa, de trocar fraldinha, dessas coisas, ficou comigo. Porque dizem que eu sou a mais forte da casa, da família, enfim. E eu acho que isso também é uma grande pressão de ser a pessoa forte da família, sem dúvida, né? Sem dúvida. Mas, ao mesmo tempo, para mim foi um privilégio de poder estar com ele durante esse ano em que ele estava em tratamento, fazendo as coisas dele. E eu acho que ele, mesmo depois da passagem dele, ele foi uma pessoa que me ensinou muitas coisas. E uma delas foi que mesmo doente e assim, numa situação, ele ficou com... Quando ele faleceu, ele estava com, acho que menos de 40 quilos. Ele me ensinou que ele não reclamava. Ele não reclamava da dor, ele não reclamava. E ele falava... a fé dele era uma coisa que
que me emocionava, assim. A fé dele sempre foi... A gente tem uma formação católica e ele todos os dias com o tercinho na mão, fazendo a oração. E eu posso dizer para vocês que mesmo com a doença, que foi um câncer de orofaringe que depois se espalhou, esse menino... A fé dele continuava cada vez mais forte e esse menino fez uma passagem praticamente sem dor. Ele ficou dormindo e a passagem dele foi como se fosse uma velhinha se apagando. Então, ele trouxe esse ensinamento para mim que foi uma coisa fantástica, sabe? Da fé, dessa coisa de estar junto com Deus, mesmo nas dificuldades. Então, foi um privilégio para mim estar com ele, cuidando dele e, ao mesmo tempo... talvez até resgatando algumas coisas quando a gente sempre, quando todo mundo está com saúde, a gente fala assim, eu não tenho tempo, vamos assistir um filme, agora não dá, vamos fazer tal coisa, agora não dá. Então, acho que ele me ensinou isso, que tem que dar. É o aqui e o agora. É o aqui e o agora. Então, isso foi uma coisa, assim, que eu vou levar para sempre. E a outra coisa que ele me ensinou é... A ansiedade, ela não vale a pena. É claro que tem momentos de patologia, né? Que a gente fica ansioso como doença, uma patologia, um transtorno. Mas aquela coisa do... Meu Deus, e agora? O que vai ser amanhã da minha vida? Como é que vai ser? Ele me ensinou que o amanhã a Deus pertence, a gente tem que fazer hoje. A gente tem que ter coragem para fazer hoje. É o hoje que nos pertence, o amanhã não nos pertence. Então, são duas coisas. A gente tem que fazer a nossa parte e a parte que não nos cabe, que nós não temos controle, a gente tem que entregar para Deus, para o universo. Não adianta a gente ficar, preocupado com o que a gente não tem poder para resolver. O que a gente precisa resolver hoje, a gente faz. A nossa parte a gente faz. A outra parte a gente deixa para os seres de luz, para o universo, para Deus. Nós temos algumas sinergias aí. Nós participamos do The Master, a gente tem uma coautoria no livro dos dinossauros, né? A gente tem podcast, eu também tenho uma carreira como professor, também fiz teatro, também era tímido na juventude, quase gago, né? E fiz teatro na época da faculdade, foi uma maravilha ter feito isso. E eu representei a peça O Alto da Compadecida na FESP. Lá nós tínhamos um grupo chamado Tua FESP, que saudade daquele grupo, né? E eu fazia o papel do bispo. Inclusive o Lima Duarte veio ao Curitiba para assistir a palestra para ver como é que era o bispo. Não, brincadeira. Mas eu tenho um grande carinho porque o teatro nos desenvolve muito, né? A gente aprende a olhar as pessoas nos olhos, a assumir um palco, assumir um papel, né? É sensacional para quem quer desenvolver a comunicação, né? A comunicação. Altamente recomendável, altamente recomendável. Mas tudo isso de bom que a gente tem como sinergia, eu também perdi um irmão. Eu tinha 15 anos, ele tinha 21, né? E foi um trauma pra gente, diferente da sua história, que apesar de tudo, é uma história que tem uma lição, toda a história tem lição, né? O meu caso foi um caso muito, muito doido. Meu irmão faleceu num acidente, ou seja, uma coisa inesperada, uma coisa abrupta, né? E a minha família nunca se reergueu daquilo, sabe? E coube a mim, eu tinha 15 anos na ocasião, de assumir esse papel de fortaleza, né? E esse episódio me ensinou muito. Então a perda, ela nos ensina muito também, né? E ela nos ensina muito de que nós não somos quase nada. Nós não somos nada, né? E a gente tem que realmente, acho que, exercitar esse papel que você fala, né? De ter fé, de colocar nas mãos e entregar. E graças a Deus, graças ao bom Deus, a gente tem uma vida boa. E todos nós temos vida boa, independente se temos ou se não temos coisas materiais, né? Sabe, Ruth, Jordana, eu tive alguns sinais, assim, depois que meu irmão se foi. Na verdade, alguns não, eu tive muitos sinais. Algumas permissões. E uma dessas permissões veio... Porque meu pai, ele é uma pessoa de oração diária. 4 horas de oração ele faz, todos os dias. Pega o tercinho dele e ele faz o terço meditado. Então, 4 horas de oração. Quando meu irmão se foi, ele ouviu uma voz, que era a voz do meu irmão, falando para ele: pai, não se preocupe, eu tô bem. E aí...
nesse dia, ok, não falou nada pra ninguém, manteve ali aquela voz no coração dele. E no outro dia eu falei, pai, eu sonhei, o nome do meu irmão é Fábio, e a gente chamava ele carinhosamente de Fabinho. Falei, pai, eu sonhei com o Fabinho. E nesse sonho, ele dizia que tinha falado pro pai que ele estava bem. Uau. Nossa, olha. E aí, nesse mesmo dia, minha irmã, a Flávia, acordou e falou, mana, eu sonhei com o Fabinho e nesse sonho ele falou que tinha falado pra você e pro pai que ele estava bem. Nossa senhora, que... Tô arrepiado aqui. Aham. Que Então, encontro, né? Foram muitas permissões que eu tive. Inclusive, eu sabia como seria a passagem dele. Eu tinha tido isso, enfim, essa permissão de ver como seria a passagem dele, que seria eu segurando na mão dele. E foi o que aconteceu, né? Eu segurando na mão dele, falei pra ele, tranquilizando, falei, você vai ficar bem, descanse agora, sua filha tá vindo, mas descanse, fique tranquilo. E ele foi, né, fazendo aquela passagem dele. E ele veio pra mim muitas vezes em sonho. Eu sou uma pessoa que desde criança eu tenho sonhos premonitórios e permissões em sonho. Então eu tenho muitas coisas assim. E ele veio muitas vezes em sonho pra mim. Uma dessas vezes eu vi ele numa cama, deitado, tava bem. E eu pensei assim, caramba, eu preciso perguntar pra ele se ele tá no céu. Eu preciso. Falei assim, mas será que ele pode responder isso pra mim? Será que ele pode responder? E não perguntei, dei a meia volta. Eu falei, não, mas eu preciso perguntar isso pra ele. Preciso saber se ele tá bem. E aí eu voltei e falei assim, por que você veio, irmão? Ele falou assim, eu vim porque eu tô preocupado com o pai. E daí eu falei assim, mas eu quero saber se você tá bem. Ele falou assim, eu tô muito bem. E eu falei, você tá no céu? Ele falou, olha, eu não sei se eu tô no céu, mas uma coisa eu sei, Jesus vem todos os dias conversar comigo. Olha só. E o dia em que que eu sabia que eu não ia mais poder vê-lo, que ele estava em transição, que ele ia passar de um estado para o outro, eu sabia que aquele era a minha despedida com ele, que ele não ia poder voltar mais para mim em sonho. Nesse dia, ele me abraçou. Ele era só luz. Ele era só luz. Eu conseguia ver a imagem dele, mas ele era só luz. E ele estava com uma lágrima. E aí eu também estava chorando. A gente se abraçou e a gente ficou envolvido naquele feixe de luz, assim. Até me arrepia, porque eu me lembro nitidamente desse sonho. E aí eu sabia que eu estava me despedindo dele. Que ele precisava ir para... Ele precisava evoluir e ele não podia mais vir para dar essas dicas de que ele estava bem. E aí a gente se despediu. Quando eu acordei, eu sabia, eu falei, ele veio se despedir. Tinha certeza. E realmente, depois daquele dia, eu nunca mais tive sonhos lúcidos com ele. Eu tenho sonhos normais, mas não sonhos lúcidos como esses que eu vivi depois da passagem dele, que durou mais ou menos 1 ano. Uhum. Então, gente, eu sempre fui uma pessoa muito espiritualizada, mas depois disso, tudo que aconteceu, eu posso dizer que eu fiquei cada vez mais. E para mim, ele não partiu. É como se ele tivesse feito uma viagem muito linda. Sabe quando você faz uma viagem assim maravilhosa e que você tá longe das pessoas que você ama, porque você precisou fazer essa viagem linda e conhecer outras coisas? É assim que eu vejo a partida do meu irmão. Hoje eu não consigo mais olhar para a partida dele, mesmo com todo o sofrimento que a gente teve, como uma coisa... como um castigo, como dizem. Por que comigo? Por que com a minha família? Eu não consigo mais ver. Porque eu tive o privilégio de passar por tudo isso, todas essas cenas, junto com ele e após a partida dele. Então, acho que essa é uma passagem na minha vida que muito pouca gente sabe. Sabem que meu irmão faleceu, mas assim, eu acho que todos esses detalhes, eu acho que muito pouca gente sabe. E... se você, né, vamos alongar um pouquinho mais aí e conectar isso. Você tá sempre fazendo entrevista, né, com mulheres, com empreendedoras. A sua empresa hoje, ela tem este foco e essa vertente. Você
em conexão com essas mulheres, você acredita que um principal fator de, às vezes, elas não darem um passo significativo seria a falta de fé? Eu acho que existem vários fatores aí, sabe, Jordana? Um deles, sim, eu acho que está muito ligado a isso, é o não acreditar até... Não é nem em seres superiores, é não acreditar em si mesma. Eu percebo, eu acho que conversando com essas mulheres, e até antes, que nós vivenciamos hoje, né, no mundo, um movimento que quer nos descredibilizar a todo custo. E a gente cresce com muitas crenças mesmo limitantes, de que eu não posso porque homem não chora, porque mulher não nasceu para liderar, porque isso, porque aquilo, e a gente vai colocando isso na nossa cabeça. E muitas vezes, até mesmo no nosso núcleo familiar, que nos quer bem muitas vezes, mas que também não conseguiu dar aquele passo de fé. E aí a gente fica preso nesse círculo vicioso. Então, sim, eu acho que essa questão da falta de fé em si mesmo, em algo superior, é um dos motivos, sim, pelo qual as pessoas não vencem. Eu digo vencem no sentido de ter paz, de gostar do que faz. A coragem é um outro fator, né? Assim, eu acho que existe um fenômeno, uma força que separa as pessoas que têm muito sucesso das pessoas que não conseguem tanto sucesso assim. E essa força, esse fenômeno é chamado coragem. Podem ver, tem gente que nem tem, às vezes, nem metade do conhecimento que uma pessoa tem, mas estão lá no auge. Por quê? Porque não tiveram... ou tiveram o medo, mas foram com medo mesmo, tiveram uma coragem de se expor, de falar, de colocar a voz, de dar sua opinião. Cada vez mais eu vejo que a autenticidade é o que perdura e é o que conecta as pessoas. Não adianta você vestir personas e deixa eu ficar aqui porque eu tô no podcast, ficar aqui toda... Não, é essa conversa mesmo que a gente tá tendo, se despir, ser natural, falar o que vem do coração, falar o que... colocar os nossos pontos de vista. Dessa maneira que eu vejo. Você usou uma palavra bem forte, assim, né? Você usou a palavra... Nós estamos num momento onde as mulheres são descredibilizadas, ou seja, além de não acreditar, é pior, é desacreditar quem pode ser acreditado, né? Quer dizer, a gente está evoluindo, Roberto? Eu vejo, Rudy, que nós estamos evoluindo sim, tá? A gente está evoluindo, mas ainda tem muito a caminhar. Nós, até um tempo atrás, estávamos... pedindo por uma igualdade, né? De trabalho, de ser vistas e etc. Hoje a gente está trabalhando por equidade, porque não adianta a gente... a igualdade é assim, né? Todo mundo tem espaço para ir numa palestra falar sobre alguma coisa, mas a gente vê, e aí nessa palestra tem 10 homens, 9 homens e uma mulher. Isso é igualdade porque todo mundo pode estar lá, mas não é equidade, porque só uma mulher tem vez de fala. Então, quando a gente fala do empoderamento feminino, é isso que a gente quer falar. Não é de forma alguma estar contra homens, ao contrário, é se juntar, ambos os gêneros, sim, estar juntos para que a gente possa transformar o mundo, porque a mulher, ela tem um papel muito importante na sociedade como mulher, e até esse resgate do feminino é algo que é importantíssimo. A mulher não precisa ser homem ou se masculinizar para ser uma pessoa importante, empoderada e para ter o seu valor. Ao contrário, é na força feminina, do feminino, que a gente tem... É o feminino que é a nossa força, e não o contrário, né? Então, Rudy, eu vejo, sim, que estamos evoluindo. Só que as mulheres também precisam acreditar nisso e... Acreditar mais, né? Mais nisso. E
e ter coragem. Porque muitas deixam de ocupar os seus espaços por falta de coragem, porque não foram incentivadas desde criança. E é interessante você trazer essa fala, né? Porque a gente tá aí no mundo e a gente percebe que às vezes as mulheres que acionam essa coragem, esse poder de ação, junto com essa coragem, elas se vestem, diminuem o seu feminino e se aumentam o seu masculino, que a gente sabe que todos nós temos todas as energias e é só uma questão de uma sobressair a outra. E você já entendeu que, na verdade, a questão da equidade está exatamente em as mulheres acionarem os seus femininos e ocupar os seus lugares de mulheres. Com toda certeza. Então, assim, agora vem o Dia das Mães, né? Que coisa linda uma mulher ser mãe. Mas, ao mesmo tempo, que coisa linda uma mulher que diz, eu não quero, eu não posso ser... Ou ela não pode ser mãe, ou ela não quer, ela decide que ela não quer ser mãe, porque ela já tem os outros papéis, né? Então, eu acho que vem muito ao encontro disso. Eu vejo que as mulheres hoje, elas estão entendendo que essa força masculina é do homem e elas não precisam elas precisam equilibrar uma coisa com a outra. E é do equilíbrio que vem tudo, assim. Eu acho que a gente não pode forçar uma natureza que não é nossa. Sem dúvida. Uma coisa que eu percebo, Roberta e Jordana, é que eu acho que os homens têm que se engajar mais nessa causa também. Eu acho que os homens falam um pouco nisso. Faz sentido? Faz todo sentido, Rudy. Faz todo sentido. É aquela história, eu apoio, mas como que você apoia? Como eu falei, trazendo uma mulher para a discussão. Sim. Isso não é apoio, isso é esmola. A gente quer ter a possibilidade de ocupar os mesmos espaços. A gente quer ter a possibilidade de ter investimentos iguais, né, ao que o homem tem hoje nos seus negócios, o que não acontece. A gente quer ter a possibilidade de liderar grandes companhias, que hoje as mulheres estão liderando, mas normalmente em cargos intermediários. Nós queremos e podemos são mais. Poucas, né? São poucas, assim, que tem essa... possibilidade, né? Mas como eu falei, não é só culpa dos homens ou da sociedade. É culpa também. Ou não posso dizer culpa, mas é aquela coisa da mulher. Eu não quero assumir esse papel, né? Então, acho que... E tá tudo bem. Eu acho que... Mas quem quer tem que ter a coragem de ir à luta e de buscar e de fazer... Sim. Resgatando essa questão da coragem, enfim, você citou a fortaleza do seu irmão em relação ao movimento de empreender, né? Mas como é que foi essa chama, assim, de você realmente bater no cinto e, olha, vou fazer alguma coisa, vou ter meu negócio, e hoje você tem vários projetos, né? Que você se envolve, lidera, coordena, enfim. Essa é uma pergunta muito especial, Rudy e Jordana, porque quando eu era CLT, e isso sempre, né, eu venho de uma geração, a geração X, que foi doutrinada a ter carteira assinada e estabilidade. Era o ápice do sucesso. Era o ápice do sucesso. Trabalhar numa grande empresa, se tornar executiva, ou fazer um concurso, enfim. Eu sei que E aí eu cresci com essa mentalidade de que eu não nasci para ter meu próprio negócio. Eu executo o que mandam eu fazer, executo muito bem, às vezes vou até além disso. Esse era meu mindset, meu modelo mental, Rudy. Era assim que eu... E aí até eu lembro uma vez, quando eu entrei numa instituição, uma grande instituição de ensino, para liderar um projeto de centrais de relacionamento, uma pessoa que era meu partner dentro daquele projeto, ele falou para mim: Roberto, você nunca pensou em abrir uma empresa? Daí eu falei para ele: não, eu nunca me achei competente para abrir uma empresa. Foi essa a fala que eu dei para ele. E aí o tempo foi passando, e aí eu comecei a ver, a não concordar com algumas coisas dentro do CLT, dentro das empresas que eu dentro até da empresa que eu estava, dentro de outras empresas que eu estive, e eu comecei a lembrar das vezes que eu sofri assédio
assédio moral e assédio sexual. Eu fui vítima desses 2 tipos de assédio durante a minha carreira. Só que na época eu não sabia que aquilo era um assédio. Não sabia. Na minha ingenuidade de menina do interior, que começou a trabalhar com 16 anos, certas coisas para mim eram normais do mercado de trabalho. E aquilo foi me incomodando de uma maneira, e aí eu tive uma situação muito peculiar, de um assédio muito grande que eu presenciei de uma colega minha. E aí aquilo foi me maltratando de uma maneira. Eu falei, não, eu quero ter o meu próprio negócio agora. Agora eu acho que virei essa chave e eu quero ter, porque eu quero criar uma empresa que seja minha e que eu faça do meu jeito, que eu possa dar oportunidade para essas mulheres e que a gente não sofra assédio mais. Então, o empreendedorismo surgiu de uma dor, Rudy. Não foi nem uma necessidade, nem uma vontade. Não, nasceu de uma dor. Só que, claro, né? Nasceu de uma dor, mas eu não podia jogar tudo pro alto atrás de uma ideologia. Então, o que aconteceu? Eu comecei a estudar e comecei a ver o que eu poderia fazer. Que tipo de empreendimento. Boa dica essa, hein? Né? O que eu poderia fazer? Porque, assim, eu não tinha uma rede de apoio financeira, Rudy, Jordana. Então, eu precisava ver o que eu... Eu não podia deixar um trabalho estável, né? Que eu já tinha o meu nome, já tinha meu reconhecimento, para simplesmente largar. E aí eu comecei a estudar e fiz consultoria do Sebrae, aquela coisa toda. E falei assim, caramba, o que eu posso fazer? O que eu sou boa? Essa foi a primeira pergunta que eu fiz para mim. No que eu sou boa? Porque eu não tenho dinheiro para contratar time, essa coisa toda. E eu pensei assim, dentro dos meus trabalhos e projetos, eu sempre fui uma pessoa que eu sempre dei muitos treinamentos na minha vida. Muitos treinamentos. E aí eu falei assim, eu acho que eu sou boa em aplicar treinamentos. Treinamentos de vendas, treinamentos de atendimento. Né? Porque foi uma vida inteira praticamente fazendo isso. E aí que nasceu a marca EFOCO, Escola de Formação Comercial. Mas quis a vida que esse não fosse meu primeiro... esse não fosse o escopo da minha empresa. Nesse mesmo tempo, enquanto eu estava trabalhando ainda CLT, e eu participando sempre de muitos grupos, fazendo networking e tal, e aí um desses grupos tinha uma pessoa que falou assim, eu estou precisando de algumas dicas sobre recrutamento e seleção. E aí mas nem imaginava criar empresa sobre isso, nada. Eu falei assim, olha, você pode fazer isso, isso, isso e isso, aquilo. Tá bom, passou. Um dia depois ele me chama e falou assim, Roberta, olha, adorei as dicas, só que eu não sei implantar isso. Eu sou uma pessoa extremamente técnica. Você pode me ajudar? E aí eu, com a minha experiência de recrutamento e seleção também de uma vida toda, né? Fazia isso há mais de 10 anos. Tá aí o sinal. Foi um sinal. E eu fiz esse projeto com ele. Foi aquela coisa de tirar leite de pedra e foi incrível, assim, deu muito certo. Depois esse menino que foi contratado foi galgando o degrau, foi perfeito. E eu falei assim, tá aí. Vocês sabem que a conclusão de curso da minha primeira pós, que foi em gestão de pessoas, era relacionada a isso. Recrutamento e seleção para pequenos empreendedores, pequenos e médios empreendedores. E aí eu conectei uma coisa com a outra, eu falei, caramba, é isso. Muitos pequenos e médios empreendedores, eles sabem a parte técnica, mas eles não sabem recrutar. E eles não têm dinheiro para contratar. O cobertor é curto, claro. Fazer um RH dentro da sua empresa. Tá aí. E aí... conversei com mais uma pessoa, a gente conversando, eu falei assim, mas não adianta a gente bater de frente com grandes empresas de RH aqui em Curitiba, que a gente só vai patinar, ninguém conhece a gente. Daí eu fiquei pensando, o que eu posso fazer? Caramba, tá aí, comercial, é o meu know-how. Área de comercial, área de atendimento, e foi aí que a EFOCO se especializou em recrutamento e desenvolvimento comercial para pequenas e médias empresas, voltados para, para times de vendas, enfim.
E a partir disso, o negócio começou a deslanchar. Hoje a iFoco, acho que ela tem, se contabilizar, ela nasceu há 6 anos, ela tem mais de 10 prêmios, inclusive o prêmio Aster Internacional, que é da ESIC. O Aster foi uma coisa muito, muito engraçada que aconteceu, assim, porque eu não sabia que existia esse prêmio. E aí, um belo dia, alguém me contatou lá da ESIC e falou assim: Roberta, você foi indicada no Aster com duas indicações. Uma como empreendedora e outra como empresa. De empresa, né? Empresa. Eu falei, nossa, que genial, né? E como é que faz E agora, como é que é? Eu falei, não, agora é um público interno que vota, você tem que esperar a votação. Eu falei, ai, gente... né? Tantas empresas maravilhosas aí, olha como é que é também, às vezes a gente... O boicote, gente, autossabotagem. O paradigma, né? E a gente fica pensando... Síndrome da impostora, e a gente tem vários adjetivos para isso. E aí, isso foi acho que, 1º ou 2º ano da iFoco. E aí, passou um tempo, falei, ninguém me ligou, acho que não deu nada, né? Passou um tempo... E se a mesma pessoa da ESIC me liga e fala assim, Roberta, olha, aconteceu algo inacreditável. Falei, o que foi, né? Assim, você foi ganhadora do prêmio nas 2 categorias. Uau. Só que nunca na história da ESIC aconteceu isso no Brasil, de uma pessoa ser ganhadora em 2 categorias. Só que você vai ter que escolher uma. Vai ter que escolher uma porque o prêmio, o regulamento do prêmio nem contemplava isso. Então, você vai precisar escolher uma porque não existe isso no prêmio. Legal, que bacana. É uma coisa... Eu até estava conversando com o Alexandre lá, né? O diretor da ESIC esses dias sobre isso. E aí, claro, escolhi o prêmio da iFoco, obviamente, até para prestigiar as pessoas que trabalhavam comigo, né? Então, esse foi um dos primeiros prêmios. Nesse mesmo ano, a iFoco ganhou como a empresa mais lembrada através de uma pesquisa de opinião voltada para recrutamento e seleção na região. E assim a gente foi ganhando prêmio. E até hoje fico me perguntando, assim, né? Se eu tivesse... Se o medo tivesse me dominado e eu tivesse ficado no CLT, hoje provavelmente não seria uma pessoa feliz, porque... estaria lutando contra o que eu acreditava. E daí foi que eu pude colocar em prática muitas coisas, é muito desafio, viu, gente? Não se enganem, porque empreender no Brasil é desafiador, muito imposto, muita coisa, mas ao mesmo tempo, quando você tem muito certo qual é o seu propósito de vida, as coisas começam a se organizar lindamente. Eu queria que você dissesse pra gente, que eu acredito que seja onde muita gente para. Hoje, olhando para essa sua trajetória, o quanto de gratidão você tem para as portas que não se abriram? O não, às vezes a gente fica pensando, né, Jordana? O não ai, caramba, eu queria tanto que tivesse dado certo tal coisa. E aí a coisa não dá certo. Mas como eu falei para você, eu acho que a maturidade vem trazendo pra gente alguns ensinamentos. Pra você ter ideia, quando eu tinha 18 anos, o meu sonho era ser advogada. E eu tentei, na época era só federal aqui em Curitiba, era a universidade, era PUC, e a Universidade de Curitiba, que era a Faculdade de Curitiba na época, todas muito concorridas. E na época eu lembro que eu passei na federal com score para contabilidade. Eu falei, não, eu quero direito. Porque eu fui sugestionada, porque eu trabalhei, meu primeiro trabalho foi no escritório como assistente lá no escritório jurídico. Então eu fui sugestionada. E eu ficava, eu chorava, eu queria tanto, né? Mas não tenho dinheiro. E a gente fica assim, ai meu Deus, né? Ai, concorrência, ai, não consegui fazer cursinho. Hoje eu fico olhando e falo assim, caramba, não é isso. E aí depois veio a tal da psicologia, que eu
hoje tem tudo a ver comigo, com o que eu gosto, com o que eu faço. E eu fiz 2 anos. Mas também, aí na época perdi emprego. Na época eu trabalhava no shopping, perdi emprego. E aí também fico pesada, acabei não pagando. E aí hoje eu vejo, fiz administração, depois eu fiz especialização em gestão de pessoas, fiz especialização em gestão comercial e vendas. E conectei tudo de uma maneira linda, que talvez se eu tivesse feito direito ou até mesmo a psicologia, eu não teria ido por esses caminhos que a vida me levou e que eu sou hoje tão grata. Então, quando alguma coisa não está certo, assim, você quer muito uma coisa e ela não dá certo por muitas vezes, pare e pense, reflita se realmente é isso, se não... E mesmo que seja... É um direcionamento de rota só, né? Vai para outro caminho. Faz outra trilha, né? E é engraçado você trazer isso, porque, né, as sincronicidades da vida faz isso com a gente. Eu já tive a experiência de cursar 1 ano e meio de psicologia. Cheguei à conclusão de que psicologia para atuação profissional não era a minha vertente. Mas hoje, cada especialização que eu faço, cada curso que eu faço é voltada para o desenvolvimento pessoal, é voltada para esse ser humano, né? Eu brinco que o ser chamado humano é fenomenal, é uma máquina maravilhosa, né? Ai, e aí dentro, aí tá bom, daí fiz a eFoco, né? Criei Foco, aí fui fazer uma consultoria dentro de uma instituição de ensino. E aí os mesmos problemas... Isso foi em 23. Os mesmos problemas que eu já tinha vivenciado no passado, os mesmos assédios, eu percebendo, olhando aquilo dentro da consultoria. E eu falei assim, eu não tenho medo de falar isso não, porque realmente foi o que eu vivi, que vivenciei. E eu falei assim, quer saber... Quando eu voltar para Curitiba, porque era em outra cidade, quando eu voltar para Curitiba, eu vou fazer uma coisa diferente. Não sabia o quê, mas vou fazer. E aí, em 2024, até mesmo o The Masters, né, que é o grupo de networking executivo que o Rudy e eu frequentamos, as pessoas começaram a gravar alguns podcasts, algumas coisas, né? E eu falei assim, será que vou tentar fazer alguma coisa nesse sentido, né? De repente é uma vitrine que se abre para eFoco também, trazendo empreendedores. Claro, aí eu pensei, trazendo... Só que daí alguma coisa começou a bater diferente. O projeto ele nasceu mais ou menos assim. Só que quando eu comecei... E aí também, uma coisa assim, não vou tirar dinheiro do bolso para fazer... Vou conversar com algumas mulheres, vou ver se elas gostam do projeto. Aquela coisa que a gente faz quando está começando alguma coisa, né? Fazer uma pesquisa de estudo de mercado, aquela coisa toda. E para minha surpresa, muitas gostaram, né? Tive muitas portas fechadas, mas tive muitas portas abertas também. Muitas gostaram. E eu comecei a gravar. Até na época, foi aqui no Obra Prima, eu contratei, eu acho que, se não me engano, 5 horas. Não. Foi mais. Eu acho que eram 7 horas e eu tinha 15 convidadas. E eu falei assim, eu preciso fazer valer essas 7 horas que eu tenho. Aí 2 convidadas desistiram no meio do percurso, ficaram 13 convidadas. E essas 13, elas contribuíram de alguma maneira, seja financeiramente, seja com permuta, alguma coisa assim. E aí o que eu pensei? Eu vou conversar com cada uma meia hora. E aí eu já tenho a primeira temporada do que na verdade não tinha nome ainda, né? Não tinha nome. Não tinha nome, Mas eu sabia que era com empreendedoras que eu ia falar, porque eu queria saber se elas também... Se não era uma coisa da minha cabeça, se elas também tinham vivenciado certas coisas. E ajudar também empreendedoras. E aí quando eu comecei a gravar os primeiros, o negócio começou a... Sabe, alguma coisa no meu coração se abriu e explodiu. E eu falei assim, gente, que coisa mais linda a história dessas mulheres, né? Que coisa especial. É impressionante quando a gente conhece as pessoas, como é admirável, né? Conhecer pessoas, né? Muito, né? É muito gostoso, né? Muito. E aí as coisas... E aí eu falei assim... Não dá para ser só uma temporada, não é só esse braço para eFoco, tem que ser uma coisa diferente, tem que ser uma coisa, sabe?
E aí, nessa época, os primeiros episódios já começaram a ir ao ar. E aí, eu tive o convite da Rádio Nova para levar esse podcast para a rádio. E aí, eu levei. E foi um estouro, assim. A audiência começou a crescer. E as pessoas, quando às vezes eu não ia ao ar às 2 horas, aí as pessoas perguntavam, cadê o Habla? Agora sim, tem um programa tal, X e Y. E aí eu falei assim, caramba, né? As coisas começaram a crescer e o Habla Empreendedora nasceu. Comecei eu mesma a desenhar a logo que eu queria. Eu comecei a procurar domínios. E eu falei assim, vou fazer um programa chamado Fala Empreendedora. Comecei a procurar, já tinha. E aí, nessa mesma época, em 2024, tinha um bordão que estava muito forte. Fulana hablou mesmo. Ela habla, ela hablou. E eu falei assim, olha que legal, né? Habla Empreendedora. Tanto que a gente tem um quadro no podcast chamado Habla Empreendedora. Perguntinhas rápidas com respostas rápidas. E foi assim que nasceu o Habla Empreendedora, que virou uma marca manifesto voltada para dar voz e visibilidade às mulheres de negócio, juntando as minhas duas coisas, que é aquele meu desejo anterior, antigo, por ser uma menina muito tímida, de ter voz e ter visibilidade. Juntando o fato de eu ser uma empreendedora e ter já passado alguns percalços dentro da minha carreira. E aí as coisas foram se concatenando e tudo se organizou para um grande projeto que hoje é um ecossistema de comunicação para mulheres empreendedoras, com podcast, com programas na rádio. Tem a Habla FM, que nasceu agora esse ano, uma rádio streaming, presente em vários países, YouTube, Spotify. E agora na televisão, né? Rede TV. Como é que está sendo essa experiência na TV? A gente vai começar a gravar ainda, não começamos. A estreia vai ser no dia 27 de maio, às 20h30, Rede TV Paraná. Aqui na TV aberta, né? No Smart TV Paraná, parte de Santa Catarina, Argentina e Paraguai. E nas TVs fechadas e pelo aplicativo também da Rede TV Paraná em mais de 180 países. Então, assim, tem sido uma loucura, né? Porque assim... De muito aprendizado. Acho que é outro mundo, né? É outro mundo, porque outra mídia. Tudo. Rude, porque assim, vai ser o primeiro podcast adaptado para TV aberta no Brasil. A gente vai fazer um formato de podcast, mas ele vai ser adaptado de uma forma mais dinâmica para a televisão. E aí, agora eu tô nessa coisa Novos toda, né? Novos aprendizados. Que bom, né? De buscar, né? Buscar parcerias, buscar patrocínio, empreendedoras que queiram participar, enfim. Então, realmente tem sido um grande aprendizado, bastante coisa pela frente aí. Que legal, né? É sensacional. História, né? E ver, claro que você traz, inclusive, essa trajetória, né? Mas... você está relatando que tudo isso aconteceu do ano passado para cá. O Habla, sim. 24 para 25 e 25 aí com essa velocidade que nós estamos de 25, né? Sabe que eu fiz um post esses dias, 9 meses de Habla, é uma gestação. É uma gestação. Que maravilha. Então, realmente, foi o momento de plantar essa sementinha, de regar, tá crescendo, né? Então, 9 meses é uma gestação. O Habla Empreendedora, ele me surpreendeu e tem me surpreendido diariamente, se tornou uma coisa além de mim. Não, e é um conteúdo qualificado, viu? Parabéns, porque você traz pessoas que são, assim, que contam as suas histórias e que têm que venceram obstáculos e objeções e que conseguiram sucesso, né? E sucesso, ele não precisa ser estrondoso, ele não precisa ser magnífico, né? É uma coisa muito mais de realização, de se localizar no mundo, na sua história, no seu momento, né? Falou tudo, Rudy. Falou
tudo. Quando eu falo, às vezes eu falo assim, você venceu na vida, eu não estou falando só no sentido de uma pessoa com muito dinheiro ou com muito reconhecimento. Eu estou falando de uma pessoa que ela consegue acordar todos os dias com aquele sentimento de caramba, uau, mais um dia para fazer. Com dignidade, com propósito, Exatamente. com vontade, com energia. Com saúde, paz, né? de espírito. Com pista pela frente, né? Porque a pista tem buracos, né? Mas a gente tem pista pela frente. Isso é sensacional. Muito, assim. E assim, né? Eu tô falando do estudo. Eu concluí o ensino médio e meu sonho era fazer uma graduação, né? E aí não conseguia por conta da questão financeira, como eu já expliquei, como falei para vocês. E aí, depois de um tempo, assim, eu acho que eu tinha quase 30 anos quando eu me graduei. E aí foi também uma luta, porque todo o dinheiro que eu tinha e recebia, né, trabalhando diariamente, né, o regime CLT ainda, sem muitas experiências e etc., era para pagar a faculdade. Às vezes faltava dinheiro para fazer lanche entre o trabalho e a faculdade, ia comer em casa só à noite. Então, assim, gente, quem quer alguma coisa, às vezes, precisa aguentar o tranco, né? Então, quem tem um propósito, aguenta qualquer coisa, né? Tem até uma frase, quem tem um porquê, aguenta qualquer como, mais ou menos isso, né? Então, e foi isso. E aí, na faculdade, na graduação, o que aconteceu? Foram 4 anos, eu sempre gostei muito de estudar. E na formatura, a gente fez a nossa formatura, eu acho que foi, não lembro agora em qual lugar, acho que no Sesc, da esquina, na época, eles abriram para formatura. E aí, tá bom, né? Tava lá, eu acho que foi um dos dias, eu vou falar para vocês, mais felizes da minha vida. Até hoje, depois de tantas coisas que eu já vivi depois disso... foi um dos momentos mais felizes da minha vida, ver meus pais lá. Eu fui uma das primeiras, assim, primas a ter uma graduação, a me formar e tal. E aí, naquele dia, eu falei assim, caramba, isso é felicidade, eu tô muito feliz. Só que eu não sabia que minha felicidade ia ser maior ainda. Porque naquele dia, eu escutei o meu nome lá na frente. Alguém falando que eu tinha sido a aluna destaque da graduação com a média 9,4 do curso todo. E eu tinha sido a aluna com a maior nota e que eu ia ganhar uma bolsa para pós-graduação. Então foi assim, eu concluí com quase 30 anos, que para mim era um sentimento de derrota. Hoje eu digo, não é. Era a maturidade, né? Não é. Um sentimento de derrota. Você pode estar com 30, 40 ou 50, mas o fato de você ter conseguido atingir um objetivo de vida, alguma coisa que você queria muito e por situações adversas você não conseguiu. Então, gente, uma das coisas que mais adoece as pessoas é a comparação. As pessoas se comparam, porque fulano lá tem 18 e já está cursando medicina. Porque fulano lá já abriu a sua própria empresa porque é filho de gente que tem dinheiro. Não, comparação é uma coisa que adoece as pessoas. Trilha o seu próprio caminho, vai com fé, vai com coragem. Potencialize o que você tem de bom, não fica pensando o que você não tem de bom. Porque às vezes o ser humano é muito isso, a gente fica olhando os nossos defeitos. Foca no defeito, né? Na limitação. Na limitação. A gente precisa potencializar o que a gente tem de bom. E o que a gente não tem de bom, a gente vai aperfeiçoando. Talvez eu nunca seja uma Marília Gabriela como comunicadora, mas eu sou a Roberta da Trindade e eu tenho meu valor. Aliás, uma curiosidade da Trindade. Olha que sobrenome poderoso esse, hein? Eu gosto de falar sobre isso, Rudy. O da Trindade é o seguinte, eu nunca gostei do meu sobrenome. Nunca gostei. Trindade, eu achava um sobrenome... Não gostava. Porque eu via a minha mãe falando, Martini, que é meu sobrenome, é um sobrenome muito lindo, aquela coisa toda. E é realmente um sobrenome muito bonito.
eu nunca gostei do Trindade. Acho que por causa disso, porque eu não tinha Martini no meu nome, né? Aquela coisa que a opinião de mãe vale muito pra gente, né? E como? E aí, um belo dia, eu tava ali, né? Olhando, falei assim, eu preciso... Meu nome é Roberta Fabiani, meu segundo nome é Fabiani, da Trindade. E normalmente é Roberta ali, às vezes eu não colocava sobrenome, às vezes eu colocava Fabiani, às vezes... E aí um belo dia eu falei assim, não, me empoderei e falei assim, não, meu sobrenome é Trindade. Trindade. Mais do que isso, Rudy, eu falei assim, meu sobrenome não é só Trindade, meu sobrenome é da Trindade, é da Santíssima Trindade. E é com esse sobrenome que eu vou galgar os meus degraus, me empoderei com esse sobrenome, falando assim, é um sobrenome que vem de uma religiosidade, de uma espiritualidade que é muito minha, né? Da Santíssima Trindade. E eu falei assim, que privilégio meu. Que privilégio. Ter esse sobrenome. Sem dúvida. E aí, desde então, eu nunca mais deixei de usar o Roberta da Trindade, que é o meu sobrenome, que hoje eu amo com É a sua marca, muito né? amor. É a sua marca, que né? eu pego ele com muito amor sempre. Vou deixar para a Jordana fazer o encerramento, que ela a convidou, né? Embora eu também a convidei para outro episódio, né? Mas eu quero dizer que você é referência e você inspira, viu, Roberta? Parabéns. Obrigada. Pela sua história, por tudo que você conquistou, construiu. E parabéns pelo que vem pela frente. Que eu não sei, ninguém de nós sabe, né? Mas eu tenho certeza que um futuro muito brilhante aguarda você aí nesse novo projeto de TV, de novos aprendizados, viu? E é muito bom compartilhar com você momentos no grupo The Master. Embora a gente não conviva quase nunca, né? Nos nossos almoços, enfim, né? Mas muito bom conhecer a tua história, saber dessa fortaleza toda. Parabéns, viu? Parabéns. Amém. Muito obrigado por estar conosco aqui. Com certeza você enriqueceu a nossa audiência nessa hora que nós estamos fechando, exatamente uma hora que passou aqui que eu nem vi, viu? Muito obrigado. Obrigada eu, Rudy. Amém. E é sempre um prazer estar aqui com você, compartilhando. Você é uma pessoa também incrível. Obrigado. Quando a gente se conhece no The Masters, você, assim, é uma luz mesmo, Rudy. Obrigada, viu? Imagina, obrigado a você. Obrigado eu. Quero agradecer, né, pelo convite de estar aqui nesse episódio que para mim é muito mais do que especial, porque nós estamos aqui estreando esta parceria de dividirmos o microfone em relação aos convidados, em fazer essa troca que a gente sabe que é além do que efetivamente verbalizamos aqui, né? E é uma conexão que também vai para depois. Quero que você deixe uma mensagem final pra gente, uma mensagem final para o seu público em geral, e essa mensagem que vai tocar o coração. Obrigada, viu, Jordana? Olha, gente, o que eu posso dizer para vocês é o seguinte, eu acho que é mais do mesmo do que eu já falei aqui durante o nosso bate-papo, mas podendo deixar a sua voz no mundo, deixe. Deixar a sua voz no mundo é muito mais do que aparecer num podcast, ou muito mais do que você deixar a sua opinião. Deixar a voz no mundo é deixar o seu legado para as próximas gerações. Para que essas pessoas que virão depois de nós saibam que existiu uma pessoa que teve a sua história e que com certeza vai se sentir inspirada a partir dela. Então, nós não estamos aqui nesse mundo a passeio, nós estamos aqui para aprender e também para ensinar. Então, você pode ensinar da forma que for, do jeitinho que você é. Então, você pode ser aquela inspiração para quem está começando ou para quem precisa apenas de uma palavra. Então, é isso. Quero deixar aqui também os meus contatos, @hablaempreendedora, @hablafm, Roberta da Trindade _ e Fox Soluções. Quem é empreendedora e quiser também participar do Habla Empreendedora, as portas estarão abertas para todas.
Obrigada. Muito, muito obrigado. Obrigado, Jordana, por aceitar o convite dessa parceria, né? Obrigado aos apoiadores desse podcast que tem sido extremamente bem avaliado, graças a Deus, graças ao bom Deus, né? No rodapé desse episódio estará lá as redes sociais da Jordana, da Roberta, né? Sigam lá, porque são pessoas de muito valor. Viu? Obrigado a vocês todos pela audiência e nos vemos no episódio 22. Um grande abraço. Obrigada, tchau, tchau. De coração. Obrigado. O programa que você assistiu bom, teve o Ruth, apoio foi muito institucional bom. da Target Data Experience e do Grupo Risotolândia.